Namastê, amados. Vamos para mais um toque de clareza. E dessa vez, a gente vai falar sobre clareza. O nosso toque de clareza, o título dele é Deus é para os imortais. E ele tem um texto associado. Eu escrevi recentemente, ainda essa semana, dia 16 de setembro, eu escrevi um texto. Para quem não me conhece, eu escrevo bastante, tenho me expressado muito através de textos, tanto no meu perfil quanto no Instagram, e aí eu publico na página, no Facebook também. E escrever é uma das formas de expressão que tem maior fluidez para mim. Recentemente tem sido assim. Mas esse texto eu decidi fazer um vídeo explicando, principalmente porque eu tenho esbarrado com vários casos, várias situações, seja de clientes, seja de amigos, seja de conhecidos, seja de situações familiares que dizem respeito ao que eu coloquei nesse texto. Então vamos lá. Deus é para os imortais. Eu vou ler o texto e vou comentando, tá bom? É preciso uma boa dose de clareza para estabelecer fronteiras. E essa clareza vem quando você entende que dizer não e fazer o que a sua consciência diz ser o certo, sendo que você está na melhor expressão de si mesmo, sem carregar nenhum sentimento negativo no coração, não é suficiente. O que eu quero dizer aqui? Quando a gente sabe que a gente precisa estabelecer um limite entre nós e o mundo, entre nós e o que o outro espera de nós. E a gente sabe que não estabelecer esse limite vai resultar em mais sofrimento, em mais conflito mais à frente. Vai resultar em postergar uma decisão dura, difícil. A gente decide estabelecê-lo e dizer não. Mas mesmo assim, ainda que a gente decida dizer não, estando na melhor expressão de nós mesmos, sem nenhum traço de negatividade no nosso coração, ainda assim a gente vê que isso não é suficiente. É preciso uma boa dose de clareza, então, para estabelecer fronteiras. E aqui vem uma observação minha. Não se estabelece fronteiras a partir do nada. Esse texto, ele tem muito conteúdo dentro de cada parágrafo. E nós não estabelecemos fronteiras de repente, assim, se nós não temos base. Os chakras da gente não são penduricalhos. Os nossos chakras, eu acho que vou fazer um vídeo só para falar dos chakras. Os nossos chakras não são enfeites. Os nossos chakras não são coisas bonitas para a gente se lembrar que existe. Os nossos chakras são centros poderosos de energia e que para a grande maioria da humanidade está fechado ou está extremamente mal utilizado ou subutilizado, sobrecarregado ou subcarregado, completamente desequilibrado. Para você estabelecer fronteiras, você precisa ter primeiro chakra equilibrado, segundo chakra equilibrado, terceiro chakra equilibrado, quarto chakra equilibrado e daí por diante. Até o nosso sexto chakra maravilhoso que nos conecta em contato com a intuição. E é a voz da intuição, a sabedoria da nossa alma, que vai dizer como, quando, em que situações e com que pessoas a gente deve estabelecer fronteiras. O nosso primeiro chakra nos dá base, nos dá estrutura. Com base, com estrutura, sabendo quem nós somos, a gente tem contato com a energia criativa, com a criatividade que trouxe todo esse universo físico,
para manifestação. Estruturados numa boa base, a gente pode então começar a pensar em expressar adequadamente o nosso segundo chakra, as nossas emoções, que nos permitem fluir com a vida e nos permitem entrar em contato com a nossa criatividade pessoal. Segundo chakra estruturado, harmonizado, Primeiro chakra, estrutura, harmonizado, nós temos base e temos estrutura. Segundo chakra, emoções e energia da criatividade, fluir com a vida, quando ele está harmonizado. Feito isso, você é capaz de estabelecer fronteiras. No terceiro chakra, expressar a sua vontade, porque você conhece as suas emoções, você conhece até o ponto que elas podem chegar, você sabe o que você gosta e o que você não gosta, você vivencia as suas emoções. E no terceiro chakra você vivencia aquilo que você quer, você vivencia a sua força de vontade, você vivencia a sua capacidade de dizer não. Não para abusos, não para agressividade, estabelecendo uma separação entre o que os outros podem fazer de você, ou dizer que você tem que fazer, ou, enfim, exigir de você, acessar você, demandar de você, estabelecendo uma separação entre isso e você. O terceiro chakra é o chakra do poder pessoal, da expressão adequada, não desequilibrada, nem exagerada e nem encolhida, do seu poder pessoal, da sua vontade. Estabelecido isso, você chega no amor, quarto chakra. E no quarto chakra, aí tem um mal entendido muito grande. As pessoas acham que amor é engolir qualquer coisa. Quarto e quinto chakra, que a gente vai chegar também no engolir sapos, né? Quarto chakra é você saber a expressão adequada do amor. Tanto do amor que você espera receber e ser nutrido, quanto do amor que você deseja dar e nutrir. E você faz isso de forma equilibrada, porque você já estabeleceu fronteiras, você já permitiu ou deixou de permitir que certas energias, certas situações e certas pessoas cheguem mais perto ou menos perto de você. Isso, essas fronteiras, elas não são fronteiras físicas, elas não são explícitas, elas podem ser simplesmente fronteiras dentro de você, no teu íntimo. Muitas vezes a gente não consegue estabelecer essas fronteiras com as pessoas que estão mais próximas, mas no nosso íntimo a gente consegue. E só então a gente consegue ter uma expressão adequada do amor. E aí vem o grandiosíssimo mal-entendido das pessoas. O amor não é permissividade. Amor não é passar a mão na cabeça das outras pessoas e permitir que elas simplesmente sigam fazendo o que elas bem entendem da relação que tem com você. Amor não é passividade, amor é extremamente ativo. Amor, muitas vezes, é doído. Amor são lições dolorosas que a gente precisa passar. O amor permite que essas lições sejam aprendidas. O amor equilibrado também sabe colocar limites, principalmente sabe colocar limites. E uma vez que você tem a expressão adequada e a vivência adequada do amor, cada vez mais equilibrado, né? A gente está falando, estamos saindo de um ponto de total desequilíbrio e caminhando para algum equilíbrio. Aí sim você consegue ter uma expressão adequada, quinto chakra, harmonizado também. A tua fala, ela vai estar alinhada com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você quer, com aquilo que você permite, com aquilo que você não permite, vai ser uma fala verdadeira, uma fala de amor, porque amor e verdade são uma coisa só. E a sua fala vai caminhar junto com a tua verdade, com o amor que você tem por você mesmo. A sua fala vai caminhar junto com o amor que você tem pela vida, pela sua vida, pela expressão de vida como um todo. Quinto chakra harmonizado. Só quando todos esses chakras estiverem adequadamente harmonizados, minimamente harmonizados,
é que as tais das fronteiras que eu estou falando vão poder ser efetivamente estabelecidas de maneira mais pacífica, sem ferir, sem criar conflito, sem causar mais confusão. E a gente acha que a gente tem que sair do zero e pular etapas e simplesmente nos tornarmos o ser que nós não somos. A gente não vai conseguir fazer isso. Não conseguimos, não é possível fazer isso, gente. Eu fico consternada mesmo de ver as pessoas procurando todo tipo de solução mágica para então conseguir finalmente ser aquilo que elas veem que elas não são, fazer o que elas sabem que elas não sabem fazer. Hoje mesmo eu conversei com uma cliente, eu falei, você não vai conseguir de repente rasgar a roupa que nem o Incrível Hulk e se colocar para as pessoas. Isso é um processo de aprendizado, é um processo de crescimento, é um processo de começar lá da base, de estruturar quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, de se conhecer. E se conhecer não é algo que venha no ar. Se conhecer vem com estudo. O nosso conhecimento, o autoconhecimento não foi ensinado de maneira nenhuma, então nós temos que correr atrás, a gente tem que estudar. E no que a gente vai entrando em contato com esse conhecimento, com o autoconhecimento, a gente vai conhecendo os outros e entendendo o que está acontecendo. Esse meu texto, Deus é para os imortais, tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui. E somente quando todos os chakras estiverem alinhadinhos, isso parece bem coerente, né? Estrutura com estrutura, eu consigo lidar com as minhas emoções no segundo chakra, conseguir administrar minhas emoções minimamente, eu consigo lidar com o meu poder pessoal adequadamente no terceiro chakra, tenho meu poder pessoal, conseguir estabelecer limites, minha expressão amorosa consegue ser harmonizada, consegue ser harmoniosa, consegue, né, diferenciar as relações e saber o que eu posso dar e o que eu posso esperar e o que é melhor não dar, ou o que não devo nunca esperar. A expressão do amor fica harmonizada. E no que o amor está harmonizado, o nosso quinto chakra está harmonizado também, a nossa expressão no mundo. A expressão é o escrito, o falado e também os nossos pensamentos. E só então, você pode então entrar em contato com o teu sexto chakra, que traz uma desestruturação completa de qualquer ordem que você tenha estabelecido, que é coerente nessa jornada dos chakras. A intuição, a voz da intuição vem e ela diz para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e por mais que você não entenda nada, você vai seguir, porque você sabe que é a tua intuição. E ela fica mais forte, quanto mais equilibrados estão os chakras debaixo do sexto chakra, para permitir que o sexto chakra venha e bagunce tudo com a ordem desordenada da intuição, que vem através da meditação. A palavra já veio saindo aqui. Entenderam? Não é uma jornada tola, não é um caso de receber tratamentos rápidos, pontuais, e simplesmente estou com o meu cérebro configurado, fazer invocações, fazer mantras, fazer cirurgia cerebral, né? Fazer reconfiguração cerebral, fazer ativação de pontos no cérebro. Não é nada disso. Nada disso vai trazer o que a gente está buscando. Pode trazer alívio, pode trazer algum bem-estar. Como a gente não tem nada, a gente acha que conseguiu alguma coisa, né? E sai feliz, uhul, mas não é isso. Não é isso. É muito maior e muito mais amplo do que isso. Tá bom? Feito este preâmbulo, eu vou continuar na minha leitura. Voltando, é preciso uma boa dose de clareza para estabelecer fronteiras. E essa clareza vem quando você entende que dizer não e fazer o que a sua consciência diz ser o certo, na sua melhor expressão de si mesmo, sem nenhum sentimento negativo no coração, não é suficiente. Não é suficiente para quem? Para você é super suficiente, você chegou ali no ponto. É suficiente. Para os outros não é. Os outros não ficam satisfeitos com você. Não é suficiente ser bom, entre aspas, quando a maior parte das pessoas sente medo. É preciso ser excepcionalmente bom. Eu estou dizendo bonzinho com auréola? Não. Eu estou falando de algo que é muito maior do que bondade, muito maior do que
você está... É muito maior do que permitir as pessoas serem o que elas quiserem ser com você, e você ser o bonzinho. Não é suficiente ser bom quando a maior parte das pessoas sente medo. E aí está o grande erro da maior parte das pessoas que desenvolvem um mecanismo de serem boazinhas, para que então os outros não fiquem mordendo os nossos calcanhares. Não funciona, porque isso te encaminha para um processo de sofrimento atroz. E um belo dia, se você ainda não acordou, e a vida está chamando, né? O nosso momento pandemia chamou alto todo mundo, o planeta Terra inteiro, você acorda e você diz, não está funcionando, eu sou extremamente infeliz assim, eu estou em depressão, eu não consigo fazer nada, todo mundo faz coisas de mim, todo mundo me leva para a direita, para a esquerda, e eu não consigo me expressar, eu não consigo ser quem eu sou, eu não consigo nem saber o que eu quero, de tanto que você deixou as pessoas dizerem para você o que você deve ser, o que você deve fazer. Então não é suficiente ser bom. Nós temos que ser excepcionalmente bons, ser consciente de si mesmo, estar presente e todo o tempo checando e ajustando os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações, calibrando os seus motivadores internos, sendo honesto consigo mesmo, coerente e íntegro consigo e com a vida. Isso é ser excepcionalmente bom, e isso requer esforço constante. E isso requer o esforço inicial de você saber quem você é, de você estudar quem você é, de você buscar entender o ser humano, de você estudar psicologia, estudar astrologia, estudar filosofia, estudar o que for para você, estudar história da humanidade, estudar o que for, estudar filosofia do yoga. Vocês precisam estudar, gente. Vocês não vão sair dessa fácil. Não tem mágica, não tem. Vocês podem pagar, né? Estão se esforçando, eu sei que estão fazendo tratamento, estão fazendo cursos, estão fazendo um monte de coisa, mas não é por aí. Não é assim. É dentro, gente. E é só vocês, é só o esforço individual de cada um, de pegar a literatura e ler, não é ficar vendo videozinho, não, é ler. É ler, eu costumo falar para as pessoas, é ler, é sublinhar, é fazer resumo. Não precisa devorar livros, se você lê com a devida atenção um parágrafo de um bom livro que seja, do que vocês entenderem que possa trazer conhecimento para vocês, de quem são vocês e de quem é o ser humano, como funciona o ser humano. Se vocês lerem com uma atenção, um único parágrafo por dia, vocês vão estar estudando. E se escrever esse parágrafo de um jeito diferente, isso é estudo. Isso é o que vocês precisam fazer e contemplar sobre o que vocês leram. Podem devorar quantos livros vocês quiserem, não tem nenhuma sabedoria dentro de vocês, se vocês não contemplarem o que vocês leram. Continuando. Enquanto a esmagadora maioria das pessoas obedecer ao colossal esquema de medo que faz esse mundo girar, é Deus, tá? Mas o que está girando neste momento, trazendo energia para todas as pessoas que vivem no planeta Terra, se chama medo, um colossal esquema de medo. Enquanto a maioria esmagadora das pessoas obedecer esse colossal esquema de medo que faz o nosso mundinho girar, você não vai receber qualquer aprovação se você optar a agir e pensar diferente da maioria. Se você não andar conforme a maioria, você não vai ser aprovado. Seus amigos, familiares, seus colegas e até mesmo estranhos vão se sentir no direito de ir atrás de você com questionamentos, com críticas, com cobranças, com demandas e até mesmo agressão. E é assim que é. E por que a maioria das pessoas continua fluindo naquilo que é o padrão da vida? Vou seguir aqui o roteiro que determinaram, né? Qual é o roteirinho? A gente vai estudar, a gente vai fazer faculdade, a gente vai ter um trabalho, a gente vai ganhar o máximo de dinheiro que der para ganhar, para poder comprar o máximo de bens que puder comprar, para poder mostrar para o máximo de pessoas que você é uma pessoa de sucesso. Aí bate o relógio biológico, infelizmente, para as mulheres, né? Bate o relógio biológico, então agora eu tenho que casar porque eu preciso ter filho, aí não dá para casar porque agora tem um monte de aplicativo, né? Tá difícil porque o mercado tá com uma exposição máxima, né? E os homens não estão nem um pouco interessados porque está tudo muito acessível, então está muito difícil. Então, às vezes, eu vejo claramente o que acontece, as mulheres escolhem as vítimas,
Normalmente as vítimas são homens mais novos. Esses homens mais novos se apaixonam pelas mulheres mais velhas e engravidei, puxa vida, agora vamos ter que casar. E casa, estou descrevendo um processo trágico. Casa, passa um tempo junto, depois já não está mais junto, precisa separar, porque na verdade a relação foi construída para poder ter um filho, então, para poder ser, né, casar e ter filho e mostrar que seguiu o script. E aí, com 40 anos, com sorte, você já vai estar extremamente frustrado e deprimido com a tua vida. Com sorte, por quê? Porque tem gente que vai se enganando até os 60, 70, 80, 90. Acabou a vida. E não fez nada do que deveria ter feito de verdade, que é minimamente se conhecer. Esse é o esquema. E se você decidir sair do esquema, se você decidir que não quero esse esquema, eu quero fazer algo diferente, eu não quero obedecer ao que demandam de mim, eu não estou entendendo nada aqui nesse ambiente corporativo, eu não estou entendendo nada desse ambiente de trabalho, por que que as pessoas precisam ser assim, por que que eu tenho que comprar um monte de coisa, por que que eu tenho que me exibir na rede social, por que que eu tenho que correr atrás de casamento filho, por que que estando num casamento com filho eu tenho um monte de agendas determinadas, por que que eu não tenho tempo para mim mesma, por que que eu não posso simplesmente ser feliz estando quietinho, lendo um livro, estudando, meditando, por que que eu não tenho paz? Essas vozes começam a se levantar dentro de você e você não pode expressar elas. Na hora que você começa a expressar essas vozes, aí vem os amigos, os familiares e todo o resto da humanidade infeliz te cobrar, porque você não pode ser diferente. Critica, cobra, demanda, em geral com conflito e agressão. Continuando. E então você entenderá que junto com a sua decisão de agir e pensar diferente, se o teu nível de frustração chegou no nível da aflição máxima, queira Deus que isso aconteça o quanto antes, você vai ter que começar a agir e pensar diferente. Você vai se ver obrigado a isso ou depressão por quantos anos mais? E aí você diz, não, chega, basta. Eu quero dar foco para o que realmente importa na minha vida. Sei lá o que importa realmente para você. Basta. E aí você vai entender que junto com essa decisão de ser, de agir e pensar diferente, vai ser necessário você ilustrar a sua recusa a viver sob o esquema do medo. Ilustrar como? Não sei. Às vezes eu me sinto obrigada a desenhar, quase como um quadro negro, assim, desenhar. Gente, olha aqui. Não quero ser abordada com esse tipo de conteúdo. Não admito entrar em conflito que não me pertence. Não quero estar nas obrigações sociais que só me fazem gastar mais dinheiro, um dinheiro que é necessário para eu estar mais estável, mais segura, para ter um mínimo de saúde, seja lá o que for. Estou dando alguns exemplos de 1000 coisas que vocês fazem que vocês não gostariam de fazer. Então você vai ter que ilustrar. Como ilustrar? Através do exemplo, através da sua postura, através da sua firme decisão. E a firme decisão não inclui sentimento negativo, não inclui ódio, não inclui raiva, não inclui indiferença. É muito doloroso isso, é um processo doloroso, porque não inclui indiferença. Não se trata de você ficar indiferente às pessoas, indiferente à tristeza que as pessoas vão sentir, à frustração que elas vão sentir de você não estar mais querendo brincar a brincadeira delas, né? Uma brincadeira dolorosa, coletiva. Não inclui você estar indiferente a isso. Essa recusa que você vai ilustrar com o teu posicionamento, ela é dolorida, ela é um processo doloroso. Você só vai conseguir fazer isso fazendo o processo do que eu falei dos chakras, de criar a sua estrutura, de lidar com essas emoções, de estabelecer os seus limites, de saber dizer não, de expressar a sua vontade, de expressar equilibradamente o seu amor, de expressar equilibradamente aquilo que você deseja expressar na sua vida. E aí, muita gente vai desgostar de você. Muita gente mesmo. Você vai se ver sozinho. E compreenda que isso não é pessoal. É que as pessoas temerosas, o mundo inteiro vive no medo. E as pessoas temerosas, elas têm um medo muito grande de quem se recusa a viver no medo. Qual é a historinha que é contada para todos? Se você fizer isso, você vai ficar sozinho. E se você ficar sozinho, você vai acabar morrendo. É isso, a história é essa. Se você ficar sozinho, você não vai ter emprego,
você não vai ter amigos, você não vai ter ninguém com você, você não vai ter saúde, você não vai ter casa, você não vai ter comida, você vai morrer. Interessante que vai morrer todo mundo vai morrer. Mas para quem decide sair do esquema do medo, a morte, ela parece ser mais real do que para o resto das pessoas. É uma morte terrível. Mas observa como é que funciona o esquema de medo. Tudo diz respeito à sobrevivência. Continuando no texto, desculpa. Tudo diz respeito à sobrevivência. Observe ao redor e você verá que é só conflito em toda parte. E se você olhar mais de pertinho, você vai entender que todos os conflitos têm a ver com um único desejo, um só desejo, o desejo de se sentir incluído, acolhido, se sentir parte. Esse é o desejo. Ou o temor de se ver repelido, excluído de um grupo ou estrutura que representa algum tipo de proteção. Aí está a raiz do sofrimento coletivo. Quero me sentir parte. Se ser parte dessa brincadeira inclui sofrer, ok. Então eu vou sofrer junto com todos, mas eu sou parte. Se eu decido não sofrer certas coisas, não é possível não sofrer não sentir dor na nossa encarnação, na nossa vida, não é possível não sentir dor. O sofrimento é opcional, mas não ter dor não é possível. Mas se você decide não ter determinados tipos de sofrimento e não passar por determinadas dores que não fazem o menor sentido para você, e você se recusa a isso, você então é deixado sozinho. Essa é o mantra, essa é a hipnose coletiva que passa no subconsciente e no inconsciente de todos. Aquele que não faz o que deve ser feito é um excluído, e você vai ser excluído da tua família, e você vai ser excluído do teu grupo, você vai ser repelido. Mas olha só que interessante, só numa camada. Numa camada. Vai ter uma outra camada que as pessoas vão estar assim, elas vão estar de costas para vocês bravas, mas um outro lado delas vai estar muito interessado em você. Muito interessado. Acompanhando cada passo seu. Do que você está fazendo. Porque é muito interessante o que você está fazendo. É muito desejado, almejado o que você está fazendo. De se recusar a entrar na hipnose do medo. Se você... Então, de novo, tudo diz respeito à sobrevivência. E você vai ver que tudo ao seu redor é conflito, conflito em toda parte. E se você olhar mais de perto, vai entender que todos os conflitos têm a ver com o desejo de se sentir acolhido ou o temor de se ver repelido de um grupo ou estrutura que representa algum tipo de proteção. Seja essa proteção, se essa proteção é intelectual, se ela é psicológica, se é uma proteção afetiva, física, né? Você tem onde morar, né? Você tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que defendem as suas ideias, a intelectual, né? A proteção psicológica, aquela compreensão emocional daquele grupo, a compreensão afetiva, você troca bons sentimentos com as pessoas, ou a proteção, desculpa, a proteção física de você ter, né, abrigo, você ter roupas, uma proteção financeira, seja lá o tipo de proteção que for. Estamos falando de proteção à vida. Todos os conflitos têm a ver com sobrevivência, pertencimento ou medo de não pertencer a um grupo, porque estamos falando aqui de proteção à vida. Em outras palavras, sobrevivência. Mas repara que não estamos falando de viver. Viver é diferente desse negócio aqui. Isso é sobreviver. Viver é outra coisa. Se você se recusa a viver em conflito e dá um passo para fora do esquema de medo, você é tido como moribundo ou mesmo um morto. Todo mundo ali brigando pela sobrevivência. Você sai fora daquele... Eu vi recentemente Tom e Jerry, o filme, e eles criam uns redemoinhos de briga entre eles, né? Os animaizinhos, não é muito engraçado. E aquele redemoinho somos nós, né? Falei, olha lá a humanidade, né? Olha lá as famílias brigando, olha lá os amigos brigando, olha lá os grupos brigando entre eles, né? Somos nós. Aí se você tá lá aquele redemoinho tá rolando e você, puf, sai, você é tido por quem tá no redemoinho como moribundo ou morto, porque aquele redemoinho está acontecendo por uma luta para sobreviver. Você saiu, o que você é? Morreu? Você está morto?
ou prestes a morrer. E a morte assusta demais todos que estão buscando e lutando por sobreviver, certo? É muito assustador. E ninguém quer ter um zumbi ou um moribundo por perto. Com a sua independência, com seu passo para fora do conflito que acontece, você começa a cheirar putrefação. Você começa a ter odor de decomposição por o nariz dessas pessoas. Você cheira mal. É muito assustador. É necessário, muito importante, repelir você. Como se você estivesse cheirando realmente a podre. Compreende de onde que está vindo a rejeição? Ao passo que você, na verdade, ao sair desse, do redemoinho de conflito, você, na verdade, se torna um imortal. E para que dá um passo para fora, você está apostando que você sobrevive sem aquela estrutura. Você está confiando que tem mais na vida do que sobrevivência. Você está entendendo que você é imortal. Quem sai do conflito, quem sai do medo, entra em contato com a alma. A alma é imortal. Do que a alma vai ter medo, gente? Você se torna um imortal. Você sai do ego humano e você entra em contato com a alma. Você sai do ego, entra na consciência, se estabelece mais na consciência do que no ego. Consciência, estou falando consciência maior mesmo, não estou falando a consciência do toque acordado, olho aberto, sou um ego. Não. Então você se torna um imortal. Quando você aposto, vou dar um passo para fora disso, eu aposto que a vida vai me manter vivo. E a vida mantém. A vida mantém. Sair do medo torna quem saiu um imortal. Você se alinha com a consciência, se alinha com a tua alma, a alma é imortal, pronto, imortal você se torna. E quem está no medo vê o imortal como um zumbi, não é interessante? Eu estou aqui na consciência do ego, quem sai do medo vai morrer, não vai ter essa estrutura aqui, você não vai ter comida, você não vai ter dinheiro, você não vai ter amigos, se precisar de alguma coisa. Quantas pessoas permanecem em contato com as relações mais tóxicas e doentias? Pelo medo de se um dia eu precisar, essas pessoas vão estar para mim. Meu Deus, só falando, meu Deus, né? Isso é puro medo, puro necessidade de pertencimento a grupos extremamente tóxicos, porque você não tem nenhum contato com a imortalidade da alma. Então, por um lado, quando você sai, você se torna imortal, e por outro lado, aqueles que estão lá naquela confusão do medo, olham para você e veem você como um zumbi, como um morto-vivo. Não tem como você ter os velhos amigos assim. Não tem como você manter as velhas relações familiares, vamos lá, se você tiver questões familiares de estabelecer fronteiras e limites. Não tem. Vai tudo rachar. Criar uma rachadura muito grande. Talvez precise ruir. Mas eu vou repetir. As pessoas vão virar as costas para você. Mas uma parte delas vai olhar com muito interesse para você. O que essa pessoa está fazendo? Como ela está aí? E elas vão observar que você vai continuar vivo. Elas vão ficar mais curiosas ainda. Muitos podem simplesmente, por absoluto medo, ignorar você para o resto da vida. Mas uma boa quantidade de gente vai ficar de olho em você. E então, você vai ficar sozinho. Mas há muitos como você espalhados já na Terra. Ainda não somos a maioria, mas estamos a caminho de nos tornar uma maioria de mortais sobre a Terra. E enquanto isso não acontece, você terá que se manter cada vez mais consciente e com clareza crescente de si mesmo, dos outros e da vida. Como? Autoconhecimento. Estudo das civilizações, estudo de filosofia, estudo de psicologia, psicanálise, estudo dos temperamentos e traços de personalidade, estudo de filosofia e yoga, estudo, conhecer o ser humano, conhecer a si mesmo para conhecer o ser humano. E aí você vai desenvolvendo a si mesmo, vai desenvolvendo a tua consciência, vai desenvolvendo essa clareza de si mesmo, dos outros e da vida.
Quanto mais você estuda, mais você cresce. Ainda não adicionei a meditação. Quanto mais você estuda, mais você cresce, menos conflito você estabelece, porque mais você se conhece, você sabe que o outro não é diferente de você. Por que brigar? Não faz o menor sentido. No processo de desenvolver clareza, você aprenderá que é necessário ainda construir fronteiras. Eu coloquei isso ainda, depois eu fiquei pensando, mas é um negócio para sempre isso, gente, é eterno. As fronteiras se estabelecem automaticamente, elas vão ser para sempre, não é ainda, é para sempre isso daí. Por exemplo, a gente vê as energias no plano astral, quando a gente vê relatos do espiritismo, em outros tipos de conhecimento, a gente sabe disso, que certas energias não conseguem simplesmente chegar na luz, não conseguem, recebem choques elétricos, né, recebem algo que repele, enfim, as fronteiras se autoestabelecem. Mas quanto mais você desenvolve a clareza, mais você aprende que é necessário construir fronteiras, estabelecê-las. E você lamentará por isso ter que ser assim, porque existem pessoas que você ama e você vai lamentar. Mas se as pessoas não querem se curar, se as pessoas não desejam crescer, se as pessoas precisam ainda continuar nesse processo de sofrimento e você não quer mais isso, a fronteira precisa ser estabelecida. E se as pessoas não querem se curar e você quer, vá atrás você da sua cura. Quem sabe olhando você como exemplo, elas busquem também a cura delas. É a única esperança, é a verdadeira esperança, é o caminho. E você vai lamentar por isso ter que ser assim, mas ainda assim você vai construir essas fronteiras. E nesse processo eu peço sempre a Deus que me faça crescer em amor, crescer cada vez mais em amor, para que eu me torne forte, para continuar construindo, estabelecendo as fronteiras, porque é uma questão de força do amor, de entendimento do que é amor, e não o contrário. Não é indiferença, é força do amor. Você aprenderá a defender a sua decisão, a sua percepção, a sua posição com tranquilidade, e aprenderá a mudar quando você souber que você se enganou. E você vai se enganar muitas vezes, mas com tranquilidade você vai mudar. Com aceitação, com arrependimento, sem culpa. Culpa é da cabeça, da mente. Arrependimento vem do coração. Com genuíno arrependimento, você reconhece que se enganou, reconhece os seus erros e muda. No processo de desenvolver clareza, isso acontece. No processo de desenvolver clareza, você aprenderá que as palavras são nocivas no calor do conflito e ficará quieto. E aprenderá o poder do silêncio e da observação distanciada. Permanecer em silêncio é mais do que ouro, é diamante, é tudo de mais precioso. Em silêncio você observa o que é dito, observa o que é feito, observa o que passou na mente do outro, observa o que passou no emocional do outro, aquilo está vindo na sua direção daquela forma. Esse é o poder do silêncio e da observação distanciada. No processo de desenvolver clareza, você aprenderá a orar enquanto você observa o resto do mundo lutando por sobrevivência e aprenderá a discernir quem são realmente amigos. E você vai descobrir o poder da oração quando você não puder fazer mais nada. E orar já é muita coisa, não é nada. Orar não é fazer nada. Orar é uma ação muito maior do que a sua. Orar no momento que você diz para Deus, eu não tenho nada que eu possa fazer mais aqui. Eu já tentei de tudo. Por favor, interceda da sua melhor forma, segundo a sua vontade, Senhor. E nesse processo de desenvolver clareza, você vai discernir quem são realmente os seus amigos. Mas você não vai se negar a estender a mão para aqueles que não são amigos, e até mesmo para os inimigos. O processo de desenvolver clareza permite isso, possibilita isso. E você aprenderá que nem tudo deve ser dito, e que, na verdade, quase nada precisa ser dito. As pessoas já sabem. A gente não precisa chegar e corrigir as pessoas. Não é necessário. Você pode
se queixar, você pode reclamar, você não precisa consertar o outro sabe que errou. E quando você mostrar alguma falha, alguma coisa, você vai começar a desenvolver um jeito melhor de colocar isso. Quinto chakra harmonizado, falar com amor, falar a verdade com amorosidade, porque falar a verdade com agressividade é jogar a verdade no lixo. Você vai saber como colocar, como não colocar. Você vai saber quando sofrer calado, porque você vai saber que aquilo que vem na tua direção é fruto do seu próprio karma também, e que faz parte você atravessar aquilo. Mas também faz parte você ser responsável e mostrar para o outro, você está se encaminhando para o precipício. Você, nessas atitudes, a nossa relação está sendo prejudicada. Nossa relação talvez não sobreviva a isso. Eu estou perdendo a confiança. Talvez a gente não possa mais caminhar juntos. Isso é responsabilidade, você falar para o outro o que você está sentindo, o que você está percebendo, sem agressividade e sem esperar que o outro mude. Porque quem precisa mudar somos só nós. Apenas nós precisamos mudar. E você vai saber que nem tudo deve ser dito, que na verdade quase nada precisa ser dito, e aprenderá que as pessoas já sabem as respostas. E é apenas um medo, só por medo elas preferem ignorar a verdade. Então, se elas querem ignorar a verdade, por que você vai esfregar a verdade na cara delas? Para criar conflito, para criar mais dor para elas? Deixa as pessoas aprenderem no tempo delas. Se a relação tiver que terminar, permita que termine. Se não tem jeito, se você tentou de tudo, mas não vai lá esgarçar a outra pessoa, matar a outra pessoa para poder fazer a relação continuar, não é possível. Deixa a outra pessoa em paz. Esteja em paz você também. Sinta a sua dor, o seu luto das relações se terem seus hiatos ou terem os seus fins, os seus términos. E o luto é seu. Mas você não precisa matar a outra pessoa no processo de não querer passar por esse luto, porque senão aí sim você vai ter um zumbi do teu lado. É melhor pegar a feiticeira do poste, do anúncio no poste, traga o seu amor em 3 minutos aos seus pés, né? Completamente enfeitiçado. Não é isso que nós queremos companheiros, nós queremos amigos, nós queremos familiares, nós queremos trocar afeto, nós queremos trocar verdade, trocar amor. Então não adianta forçar o outro. Sinta a sua dor. Sinta a dor do fim de uma relação, ou do término da separação, do que for, mas não esgarça, não trucida o outro ser humano. É muito mais doloroso do que precisaria ser. É adicionar sofrimento àquilo que poderia ser apenas dor. Então você aprenderá que as pessoas já sabem as respostas e por medo preferem ignorar a verdade. Fale a verdade com amorosidade, mas não fale 1000 vezes, não é necessário. Elas sabem. É triste, sinta tristeza, mas é melhor ficar em paz do que machucar ainda mais o outro que não aguenta a verdade. E você aprenderá a ter compaixão, que é isso tudo que eu estou falando, aprenderá a ter compaixão que surge da compreensão, porque você vê o medo nas pessoas, e você aprenderá a ouvir mais e julgar menos, cada vez menos. Por mais que as pessoas não entendam esse teu processo e vão te acusar de muita coisa, vão te acusar demais de egoísta, de frio, de distante, elas não sabem o que está acontecendo dentro de você. Elas não sabem que você não está julgando. Elas estão se julgando. Elas têm ódio delas mesmas. Elas têm desamor por si mesmas. Elas não querem se curar porque acham incurável o que elas têm. Elas não têm coragem de entrar em contato com a dor delas. E elas projetam tudo isso em você. Deixa que seja assim. Sinta você a sua dor. Esteja você na sua compaixão, na sua compreensão. Seja responsável, expresse o que você está vendo. Se você perceber que a pessoa está se encaminhando para o precipício, não permita, ajuda, estende a mão. Mas se não tiver jeito, talvez a pessoa precise cair no precipício. Você não tem como ser a rede de segurança das pessoas. Não é possível. É doloroso isso. Mas a força de passar por esse processo, por esse aprendizado, de desenvolver essa clareza, é o teu estudo, o teu autoconhecimento, o seu interesse por quem você é e por quem é a humanidade, como são os seres humanos e como se faz para crescer.
crescer em consciência, como se torna um imortal. Você aprenderá a ter compaixão, que surge da compreensão, porque você vê o medo nas pessoas, e aprenderá a ouvir mais e a julgar menos, cada vez menos. Você aprenderá a confiar mais em si do que em quem quer que seja, e aprenderá a desenvolver e obedecer seus instintos e intuição. Como que você confia mais em si do que em quem quer que seja? Que história é essa? Eu sou o máximo, eu sei tudo, eu estou certo, o mundo inteiro está errado? Não. Você desenvolveu a sua intuição e você entrou em contato com os teus instintos. Como que se faz isso? Meditação. Na meditação, gente. O estudo é uma parte. A meditação coloca você em contato com o seu eu imortal. Com o imortal que você é. Deus é para os imortais. O seu eu imortal ouve Deus. Deus guia você através da sua intuição. Deus guia você através da sua alma. Você ouve a voz da sua alma através da intuição. A intuição se desenvolve com a meditação. Estudo é uma parte, meditação é outra parte. Não dá para fazer um lado sem desenvolver o outro. Senão o estudo vai virar apenas intelecto e a meditação vai virar apenas viagem, bem-estar, paz, mas sem o entendimento fica vazio. A meditação, para quem não tem o desenvolvimento do estudo, mas medita profundamente, ela vai trazer o conteúdo do estudo. Mas nós aqui, a gente é muito complexo, a nossa mente já está muito desenvolvida. Infelizmente, a gente não tem a mente tão simples para sair por aí só meditando e com isso a gente vai obter o conhecimento que não vem através do estudo. Não estou dizendo que quem não tem estudo não pode chegar lá. Muito pelo contrário. Por falta de complexidade mental, por falta de toda a nossa estrutura mental desenvolvida, essas pessoas têm até mais chance de conseguir desenvolver muito mais do que nós a sabedoria da alma, entrar em contato com essa sabedoria. Mas para nós aqui, seres humanos, padrão, a gente precisa dos dois, o estudo e a meditação. Então você aprenderá a confiar mais em si do que em quem quer que seja, e aprenderá a desenvolver e obedecer seus instintos e intuição. Você aprenderá que a vida provê e que todos têm um lugar ao sol. E em todo esse aprendizado, você aprenderá finalmente a confiar, ouvir e se relacionar verdadeiramente com Deus. Porque é Ele quem ensina tudo a você. Quem quer que deseje conhecer Deus, precisa ousar dar um passo para fora do redemoinho do esquema de medo. Não é possível viver no medo e ter contato com Deus. Não é possível. Não é possível. Você desenvolve o contato com Deus, quanto mais você desenvolve o contato com Deus, menos medo você sente, mais imortal você vai se tornando. Deus é para os imortais. Seja um imortal. Você também. Fiquem com Deus, gente. Precisava explicar esse texto. Tem muito conteúdo aí. Eu precisava. Gratidão. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham energia, decisão para se empenhar e estudar. Não só ficar fazendo essas mágicas que vocês fazem, porque não adianta. Energia para estudar e gosto pela meditação. Tá bom? Gratidão pela atenção. Fiquem com Deus. Namastê. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau. Bye, bye.